Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para falar de mais um tema de super importância na área da medicina ou da saúde pública, que são os métodos anticoncepcionais. Antes da gente falar dos métodos propriamente, vamos falar um pouquinho então o que são esses métodos. Eles são maneiras ou medicamentos, até mesmo objetos, cirurgias, que são usados pelas pessoas para evitar a gravidez. Existem os métodos femininos e os masculinos. Existem métodos considerados reversíveis, que são aqueles em que a pessoa, após parar de usá-los, volta a ter a capacidade de engravidar. E existem aqueles considerados irreversíveis, como a ligadura das trompas uterinas e a vasectomia, porque após utilizá-los é muito difícil a pessoa recuperar a capacidade de engravidar. Por isso, para optarem pela ligadura das trompas uterinas ou pela vasectomia, como método anticoncepcional, as pessoas precisam estar seguras de que não querem mais ter filhos. Bom, como a gente vai escolher o melhor método? Na verdade, não existe um método melhor que o outro. Cada um tem vantagens e desvantagens. Assim como também não existe um método 100% eficaz. Todos têm uma probabilidade de falha. Desta forma, um método ele pode ser adequado para uma pessoa e não ser para outra. Por isso, a pessoa deve procurar escolher um método mais adequado para si. O primeiro que vamos falar é sobre as pílulas anticoncepcionais. Elas são feitas de hormônios que são parecidos com os hormônios produzidos pelos ovários da mulher, que são os estrogênios, o estrogênio e a progesterona. Eles são muito eficazes quando usados corretamente e agem impedindo a ovulação e também atuam dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Existem diferentes tipos de pílula, de acordo com os hormônios que elas contêm. Existem aquelas combinadas e também as mini pílulas, que só contêm a progesterona. A pílula ela deve ser tomada todos os dias e de preferência no mesmo horário. Quando uma mulher começa a usar a pílula, o seu organismo ele precisa de um tempo para se adaptar. Por isso, a mulher não deve interromper o uso da pílula, se ocorrerem sintomas como enjoos, vômitos, sangramento ou manchas de sangue entre as menstruações. Também falta da menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas e mudanças de humor. As mini pílulas elas são o único tipo de pílula que pode ser usado durante a amamentação, e nesse caso, o seu uso deve ser iniciado 6 semanas após o parto. A mulher ela deve informar o uso da pílula sempre que for a qualquer consulta, mesmo que isso não lhe seja perguntado. Bom, além disso, temos as injeções anticoncepcionais. Também são feitas de hormônios parecidos com os produzidos pelos ovários da mulher, que é o estrogênio e a progesterona. E eles agem impedindo a ovulação. Também atuam dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Nós temos dois tipos, a injeção mensal e a trimestral. E elas são muito eficazes quando usadas corretamente. Com a interrupção do ciclo ou da injeção mensal, a fertilidade da mulher, que é a capacidade de engravidar, logo vai retornar. E já com a injeção trimestral, pode haver um atraso no retorno da fertilidade da mulher. Em média, o retorno da fertilidade pode demorar 4 meses após o término do efeito da injeção. A trimestral ela pode ser usada durante a amamentação, e nesse caso, o seu uso deve ser iniciado 6 semanas após o parto. Com o uso da injeção trimestral, é muito frequente a mulher ficar sem menstruar. Bom, agora vamos falar da camisinha masculina, que é uma capa fina de borracha que cobre o pênis durante a relação sexual, para impedir o contato do pênis com a vagina, com o ânus ou com a boca. As camisinhas, tanto masculina quanto feminina, são os únicos métodos que oferecem dupla proteção. Protegem ao mesmo tempo das doenças e infecções sexualmente transmissíveis e também da gravidez. Ela é prática e usada apenas na hora da relação sexual e não atrapalha o prazer sexual. Mas você tem que ter alguns cuidados importantes com a camisinha. Por exemplo, você tem que guardar a camisinha em local seco e fresco. Ela não deve ficar exposta ao sol e ao calor. Não carregar ela permanentemente na carteira, no bolso da calça, na agenda, onde o calor e os movimentos podem rasgar o envelope.
Não abrir a embalagem com os dentes, unha ou tesoura. A embalagem ela já vem picotada nas laterais para facilitar a sua abertura. Não usar lubrificantes oleosos, como vaselina ou manteiga. Nunca se deve usar duas camisinhas ao mesmo tempo. Nem a masculina com a feminina, nem duas masculinas, nem duas femininas, pois o risco de rompimento ele é maior. E antes de usar, verifique se a embalagem não está furada. Bom, a camisinha feminina. Ela é um tubo feito de plástico macio, fino e resistente, que já vem lubrificado e que se coloca dentro da vagina, para impedir o contato do pênis com a vagina. Ela também é eficaz para proteger tanto da gravidez quanto das infecções sexualmente transmissíveis, quando usada em todas as relações sexuais. A camisinha feminina ela dá maior autonomia à mulher sobre o seu corpo e sobre sua vida sexual. Já, que muitas vezes a mulher tem dificuldade de negociar o uso da camisinha masculina com o parceiro. Ela funciona como uma barreira, recebendo o esperma ejaculado pelo homem na relação sexual, impedindo a entrada dos espermatozoides no corpo da mulher. Ela pode ser colocada na vagina imediatamente antes da penetração, ou até 8 horas antes da relação sexual. Agora vamos falar um pouco sobre o diafragma. É uma capa flexível de borracha ou de silicone com uma borda em forma de anel que é colocada na vagina para cobrir o colo do útero. Evita a gravidez, impedindo a entrada dos espermatozoides dentro do útero. Ela pode ser usada com espermicida ou sem o espermicida. Ele pode ser colocado minutos ou horas antes da relação sexual. Quando a mulher está bem orientada, a colocação do diafragma é tão simples quanto a de uma lente de contato e não dói. O espermicida. Ele é uma substância química que recobre a vagina e o colo do útero, impedindo a penetração dos espermatozoides no útero, imobilizando-os ou destruindo-os, e pode ser usado sozinho ou combinado ao diafragma. Ele é eficaz por um período de 1 hora após a sua utilização, sua aplicação. Temos também um dispositivo intrauterino, chamado de DIU. Ele é um pequeno objeto de plástico que pode ser recoberto de cobre ou pode conter hormônio, colocado no interior do útero para evitar a gravidez. Ele não provoca aborto, porque atua antes da fecundação. A fertilidade da mulher, ou seja, a sua capacidade de engravidar, retorna logo após a retirada do DIU. E a sua colocação no interior do útero deve ser feita por um profissional de saúde treinado. E ele é um método muito eficaz. Temos também o método da tabelinha, que é um método que se baseia na observação de vários ciclos menstruais para determinar o período fértil do ciclo menstrual da mulher. A eficácia ela vai depender do uso correto e da cooperação de ambos os parceiros, e ela será maior se o casal não tiver relação sexual com penetração vaginal no período fértil, mas requer disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta. Temos outros métodos como a temperatura basal, o muco cervical, mas eles não são muito usados, Também temos o coito interrompido. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o nosso vídeo sobre os anticoncepcionais. Até mais!